Pelo sangue de Jesus, todo mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão e minha irmã, graça e paz. Hoje nós nos encontramos aqui para continuar a meditação sobre a Via Sacra. Nós estamos meditando a Via Sacra. Logo pedimos encarecidamente, por consideração, que você reze a Via Sacra. Reze ela inteira, as 14 estações. A 15ª pode deixar para depois, para a ressurreição. Faz até a 14ª, que é o momento de Jesus no túmulo. E nesse sentido, rezando a Via Sacra, medite cada uma das passagens. O nosso retiro essa semana tem sido todo organizado para que nós estudemos, conheçamos essas passagens todas. Então precisamos valorizar aquilo que a igreja tem como algo importante. Para tanto, também pedimos que você compartilhe, comente, marque o joiazinho, o likezinho aí no Facebook, também no YouTube, né? Lá no Instagram, coloca o coraçãozinho, que eu não sei como que chama aquele negocinho ali. Também não sei. E você aproveita também para compartilhar. Quem compartilha ganha uma bênção especial. Olha que legal, né? Então compartilha para ganhar essa bênção que vai chegar de avião aí na sua casa e vai te ajudar também a evangelizar. Nós pedimos também que você escreva suas impressões. Escreva suas impressões a respeito da oração. A Quaresma é um grande retiro, é um retiro espiritual. E como retiro é necessário, para cada retiro que você participa, é importante você ter um modo de anotar algumas impressões espirituais. Participar de retiro de braços cruzados só assistindo é errado. Qual é a forma correta de se fazer um retiro da igreja? É você ter a Bíblia na mão, ler as passagens bíblicas e anotar no seu caderninho, na sua folha ou até mesmo no seu celular as principais impressões que você teve naquele momento. Por exemplo, hoje chorei tanto pensando na cura familiar. Exemplo de impressão que você teve do retiro. Essa palavra que me tocou bastante, Jesus me cura. Ótimo, você escreveu. Então o retiro ele precisa ser degustado. E uma das melhores formas de degustar, quando você participa de retiro, é escrever. Escreve a impressão maior, aquilo que veio à tona, ou então você pode colocar lá, percebi que tenho que curar do trauma de minha mãe com minha mãe. Por exemplo, aleatório, né? Mas são coisas que são importantes. Então o retiro, ele precisa ser mastigado, ruminado, tá bom? Então faça isso. Mas também compartilhe. Isso. Para isso você tem essa preciosidade, né? Que é o diário espiritual, o horário espiritual que nós já colocamos, né? Lá, logo no início da nossa caminhada. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar de novo hoje, tá bom? O Frei tem frisado esses dias, então vou colocar mais uma vez o PDF do horário espiritual, para que se por algum motivo você perdeu, acabou deletando do seu celular ou entrou depois que nós tínhamos colocado, você também tem acesso e comece, né, a partir de hoje, tá bom? Graça de Deus na nossa vida, presente de Deus na nossa vida. Então vamos aí, nesse dia nós vamos continuar caminhando, refletindo, nos aprofundando. Frei, nós já temos que pensar no sacramento da confissão daqui a pouquinho, né? Aqui na nossa forania, daqui a pouquinho começa as confissões comunitárias. Se informe aí na sua paróquia, você que é de outra cidade, de outro estado, de outro país, porque tem pessoas conosco aqui em outros países. Já vai perguntando, já vai se informando, já vai se organizando para não ficar fora do sacramento da confissão, que é muito importante, essencial nesse tempo.
Tá bom? Vamos então rezar a nossa oração, né, de cada dia, a oração inicial aqui, já abrindo o nosso coração e nos preparando para mergulhar mais um pouco nessa via dolorosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Jesus, preparo-me nesse instante para acompanhar-vos em vossa via sacra. Nela eu vos encontrarei chagado, sem forças e ensanguentado. Forte expressão usa a Escritura ao referir-se à vossa paixão. Quanto a mim, eu sou o verme, e não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Muito diferente está a vossa divina figura daquela que os apóstolos contemplaram no Tabor, ou caminhando sobre as águas, ou curando os enfermos. Nessa divina tragédia, verei estampada a feiura e a maldade de meus pecados. Aos vossos pés deposito minhas misérias e peço-vos perdão pela enorme culpa que tenho em vossos tormentos. Recorro para isso à intercessão da Virgem dolorosa, que ela me cubra com seu maternal manto, auxiliando-me a unir-me a vós e também a abraçar a minha cruz. Amém. Antes de meditarmos, né, as estações desse dia e refletirmos, vamos rezar assim. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Hoje nós continuamos a meditação com 10ª estação, 11ª e 12ª. E nós temos aqui algumas que são muito pertinentes. Sim. A primeira delas é a 10ª estação, que vale a pena a gente observar com muita caridade, né? Jesus é despojado dos seus vestidos, ou seja, suas vestes são arrancadas. Os estudos de cientistas que observaram a tensão de Cristo nas últimas horas, tem inclusive um livro escrito sobre as últimas horas de Jesus, né, relatam que nesse momento o sangue das vestes já estava coagulando. Então a pele de Jesus já estava grudando na veste por conta do excesso de sangue que ele estava carregando, né? E ele tinha o peso da cruz e tudo mais, ou seja, o martírio já estava muito grande. No entanto, nesse momento arrancam as vestes. Ao arrancarem as vestes, a pele rasga, o seu corpo é rasgado, é profanado. Segundo a compreensão que o Papa João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II fez na sua reflexão, ou seja, na meditação da paixão da Via Sacra, né, da Via Crucis no Vaticano, ele dizia que nesse momento o corpo do Senhor, que era sagrado, que se encarnou pelo seio da Virgem Maria, se fez homem, que realizou milagres e curas, que era um corpo de vida, de santidade, de salvação, foi ultrajado. Nossa. O corpo de Cristo foi totalmente exposto, foi totalmente, como que nós podemos dizer, profanado, né? Houve uma profanação do corpo de Cristo. Expor o corpo era sinal de humilhação e vergonha. Tirar as vestes publicamente significava deixar a pessoa sem nada. Ela tinha perdido toda a sua dignidade. Completamente exposta, né? Tirar as vestes significava um despojamento total. Toda a dignidade, o status. O manto era sinal de status. A túnica era um sinal da fortaleza, da presença de Deus e da pessoa, né? O cinto, a realeza, ou seja, vários elementos das vestes tinham sentidos simbólicos. E de repente, quando são retirados, além da dor, além do sofrimento de Cristo no momento da retirada das vestes, houve a grande profanação, um grande sacrifício, né? Ali Jesus sentiu a dor terrível, a dor imensa. Então o foco dessa estação da Via Sacra se concentra muito na humilhação total, em Jesus totalmente exposto e humilhado, mas também se concentra na imensa dor, na dor gritante de uma pele arrancada, na dor exorbitante de sentir-se
totalmente esfolado ali, né? Uma situação de esfolamento. E isso é muito sério, muito doloroso. Nós olhamos para uma cena como essa e nós deveríamos nos compadecer pelo simples fato de imaginar a dor. Só de pensar o sofrimento de Cristo nesse momento, que era como se estivessem rasgando o seu corpo, rasgando a sua pele, arrancando os seus nervos, porque a dor do sangue rasgado com as vestes foi gritante. Ali, só de pensar nisso, nós já deveríamos nos compadecer de sofrer muito, né? Tamanha dor. Essa dor que reflete o corpo todo de Cristo. E aqui é um outro elemento importante que o Papa João Paulo II relatou, né? Nos fez lembrar, quando ele diz que aquele que era chamado de sagrado, de corpo santo, foi quase rasgado ao meio, foi quase cortado, todo picotado, as suas partes, os seus membros todos rasgados, porque não teve parte do seu corpo que não estava machucada e ferida, né? Claro que não cortaram Jesus em pedaços, o Frei não está falando isso, e não vão me mostrar para nenhum bispo isso que o Frei está falando heresia na televisão, porque não estou falando heresia na televisão, mas, não é brincadeira, né? Mas assim, é uma forma de se expressar. Forma de expressar. Sim. O corpo de Cristo, ele foi todo moído ali, né? De tanta dor, essa imensa dor. O que isso representa para a minha vida, para a nossa vida? Ele conheceu o profundo da dor humana. Nesse momento, a dor de Jesus foi tão grande que refletia o seu exterior e o seu interior. Ou seja, aquilo que há de pior na humanidade. A dor do pecado que corrói a carne do homem. A dor do crime que destrói a moral do homem. A dor da solidão e da exposição que nos torna visíveis em nossas grandes fraquezas, né? A dor que todos nós sentimos quando nós estamos nus, quando nós somos expostos. Ou então a dor do coração dilacerado, totalmente machucado e ferido, que tanta gente tem. Então Jesus sentiu isso de um modo intenso. É aquela dor que profana, aquela dor que destrói, que mói a pessoa por inteiro. É difícil, dá até medo de pensar. Eu vejo assim que o Senhor, porque é difícil, né? A gente fica tentando, o Senhor, na verdade, fica tentando traduzir em palavras. É por isso que às vezes, né, fala alguma coisa, depois fala, olha, com cuidado com o que eu tô, né, o que eu tô me expressando. É porque a gente tenta expressar em palavras algo que não se consegue expressar. Não, a gente não sentiu, né? Então a gente fica encontrando ali, né, elementos, exemplos, figuras para tentar chegar perto, né? Então por isso esse esforço, né, do Frei ali, para nos ajudar, né? A entender. Isso, para tentar nos ajudar a entender. Nós somos remetidos nessa estação ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce no Evangelho de Lucas, o que a gente vê? Maria enfaixou ele, né, nas vestes. Então, enfaixou ele com faixas. Lucas descreve isso com riqueza de detalhes. O menino estava envolto em faixas, estava protegido pelo colo da mãe, estava envolto nas faixas, e faixas são sinais de cura. Então a criança estava recebendo a cura, ela estava ali sendo toda protegida e curada. Jesus não precisava disso, de cura nenhuma, mas a gente sabe que ali era um sinal da maravilha da graça de Deus acontecendo. Todo limpo, as faixas brancas de linho. E de repente, ao final de sua vida, suas vestes são arrancadas. Ele tem as vestes tiradas, são tomadas dele. Ele está nu. Ou seja, Maria devolve o menino são, entrega o menino são para a sociedade. Mas nós devolvemos para Maria um filho nu, exposto, chagado, doente, cheio de úlceras, cheio de doença, coitado. Então nós vemos uma situação deplorável, um sofrimento imenso de Cristo. Sem contar que os cientistas dizem, né, relatam que, por exemplo, nesse momento, a exposição do corpo chagado de Cristo para um lugar aberto foi uma das piores dores, por conta dos mosquitos, por conta das cusparadas, das bactérias, todos ali no seu corpo, pululando e causando sofrimento. Então Jesus ali sentiu a dor das piores. Imagina você cortar o seu braço e deixar a ferida exposta com mosquitos sentando, e de repente aquilo ali
tudo sendo contaminado e dolorido. Pela terra que entra, uma terra muitas vezes fininha, que entra no sangue, assim, e que ocupa até os menores espaços. Então Jesus sentiu uma das dores horríveis, umas torturas mais horríveis que nós podemos imaginar. Ele padeceu por nós, gente. O Frei não está sendo sensacionalista, não. O Frei está sendo realista. O arrancar as vestes de Jesus causou uma dilaceração dos seus músculos. Foram puxadas pele, carne, sangue, tudo colado nessas roupas. E isso foi horrível para ele. Então pensemos nessa dor exatamente para a gente refletir que esse corpo profanado foi o corpo da nossa salvação. A palavra que nós meditamos nesse sentido é Marcos capítulo 15, versículo 24. Os soldados repartiram entre si os seus vestidos, sorteando-os para verem o que levava cada um. Ou seja, para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, não rasgaram a minha túnica, né, e tudo mais, mas nós vemos aí essa grande tragédia, essa grande tristeza e dor. Maria Santíssima acompanhava tudo. Então nós vemos Maria, que cuidou tanto de Jesus, que protegeu tanto Jesus, de repente vê seu filho exposto, nu. Jesus foi pregado exposto na cruz. Não pense que foi com uma toalhinha branca, como muitas vezes as imagens retratam. Até porque a toalhinha não estaria mais branca, estaria cheia de sangue. Verdade. Não é mesmo? Verdade. Então é impossível pensar aquele Jesus bonitinho, com pouco sangue e a toalhinha branca na cintura. Ele foi pregado na pior das exposições, todo flagelado e todo manchado de sangue. Nós chegamos na 11ª estação, que Jesus é pregado na cruz. E aqui nós temos um ponto importante que o Santo Padre, o Papa João Paulo II lembrou, que no momento em que Jesus é pregado na cruz, colocam-lhe a cruz, o título na cruz, eis aqui o Rei dos Judeus. Também colocam ele entre dois pecadores. Nós já meditamos isso, né, sobre os pecadores, nas palavras de Cristo na cruz. E colocam Jesus ali como um sinal de desgraça, de dor, de homem exposto, humilhado, despojado. A crucificação para o povo romano era uma das piores práticas de tortura, tanto que ela foi abolida um tempo depois. Era uma das piores porque a pessoa era pregada nu, os animais selvagens iam até lá, começavam a comer a pessoa viva, os abutres começavam a comer a carne viva da pessoa, ela ficava no sol quente, sem comer, sem beber, e a posição que ficava na cruz asfixiava, além de toda a tortura e todo o sofrimento. Então era uma das coisas mais humilhantes. E sem falar que era um costume muito comum a pessoa ficar na cruz durante um período do dia, e todos os que passavam por ali ou jogavam uma pedra, era um costume jogar pedras, ou cuspir no enfermo que estava ali morrendo, na pessoa que estava sendo julgada, mesmo que for blasfemar, xingar, ofender, acusar. Já não então, bastasse tudo. Não bastasse todo o sofrimento, aquele que estava na cruz, ele era humilhado, ele era apedrejado, ele recebia punhados de terra na cara, ele era cuspido, criticado. Era uma coisa assim horrível, tenebrosa. A morte de cruz era algo que nós não temos condições de imaginar, porque nós não presenciamos e não temos relatos de como era com detalhes, né? A gente sabe o que os autores comentaram. E nesse sentido aí, a gente fica até emocionado com o que aconteceu com Jesus, porque eles transpassaram as mãos de Jesus e os pés com os pregos, colocaram a coroa de espinhos com força em sua cabeça, pregaram Jesus como se fosse um malfeitor. Aquelas mãos que consagraram o pão da Eucaristia, aquelas mãos que disseram eu sou o pão da vida, que repartiram o pão na Santa Ceia, foram pregadas na cruz. Aquelas mãos que tocaram os enfermos, que curaram, aquelas mãos que libertaram, foi cravada no lenho da cruz, né, pelos pregos. Aqueles pés que evangelizaram, que andaram evangelizando, foram pregados e atados à cruz. A cruz se tornou o trono de Jesus. A cruz se tornou o trono onde o Senhor reina. Jesus tem como trono de governança do mundo a sua cruz. Por isso que ela é sagrada.
E aí os santos da igreja vão dizer: ó bendita árvore da cruz, que mereceu trazer em seus ramos um santo, uma bênção tão sagrada, né? Um Senhor tão sagrado, tão importante. Bendita é o lenho da cruz. Nós vemos aí algo também muito bonito. Jesus cravado na cruz governa o mundo inteiro. É da cruz que Jesus nos governa, gente. Não é de outro lugar, não. Jesus nos governa da Santa Cruz. E Ele olha para nós com todo o seu amor, com todo o seu carinho e com todo aquele bem, todo aquele desejo de nos curar e de nos libertar. Outro ponto importante da cruz: o sangue de Jesus escorre pela cruz. Então aquela que era um sinal de condenação foi purificada. O sangue de Cristo purificou a cruz, tornando ela para nós um sinal de santidade. É bonito, né? Aquele sangue que escorre na cruz destrói o mal, destrói todo o pecado. É na cruz que Jesus vence Satanás. É diante da cruz que Satanás não se ajoelha. É diante da cruz que Satanás não se dobra. É diante dela que todo o inimigo vai embora. Porque a cruz de Cristo é o grande sinal de salvação. Tanto que no ritual de exorcismo da Igreja Católica, o que acontece? O padre mostra a cruz com o Cristo para Satanás, que é a pessoa que está possuída, e ali a pessoa é libertada. Diante da cruz, nada suporta, nada de mal fica. Então é algo muito bonito da gente pensar sobre a cruz de Cristo e lembrar disso para a nossa vida. E ter a cruz na nossa casa, né, Frei? Porque tem muitas pessoas que ainda não têm. Na sua casa, no seu local de trabalho, na sua empresa, né? Sim, a gente precisa resgatar essa importância da cruz, né? A cruz é um sinal da nossa salvação e libertação. É como se Jesus olhasse para você e dissesse: filho, olhe para mim que estou aqui, e eu olho para você que está aí. Da minha cruz eu te contemplo, do seu lugar você me contempla na cruz. É bonito isso. Então nós precisamos valorizar este elemento e dar aí todo o sentido. Outro ponto importante, terminando sobre essa reflexão da cruz, que daria para fazer um encontro somente sobre a cruz, né? Mas terminando isso, o que Jesus diz na cruz? As 7 palavras que nós já vimos, já estudamos aqui semana passada, mas uma delas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, que está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. O Papa João Paulo II também comenta essa importância. A cruz é o lugar do perdão. A cruz é o lugar da reconciliação. A cruz é o lugar de onde Jesus estende ao mundo, estende àqueles que lhe fizeram mal, todo o perdão que ele tinha em seu coração. Então é também muito importante para nós. Frei, e a 12ª estação, então, para concluir hoje? Jesus morre na cruz. Essa estação nós já meditamos também na semana passada, uma vez que nós falamos sobre a morte de Jesus para a nossa salvação. Creio que aqui vale mais a pena uma meditação, uma reflexão pessoal e até mais íntima. O Filho de Deus, com todo o seu poder, se fez tão pequeno, se fez tão simples, tão humilde, que não contente por passar por tudo que passou, aceita morrer entre malfeitores, aceita morrer na cruz. Pouco antes oferece o perdão. Lembra que eu disse? A cruz é o trono da misericórdia. Ele perdoou o pecador arrependido da cruz, né? O bandido lá que estava lá dele. Ele perdoou os seus algozes, ele perdoou a mim e a você. A cruz é o trono da graça e do perdão de Cristo. Isso é importante a gente nunca se esquecer. A cruz é o grande trono da graça. E nós vemos também que a morte de Jesus na cruz é onde se consuma tudo isso. É quando ele morre na cruz que ele consuma toda a salvação. Jesus desceu no túmulo dos mortos, esteve no inferno 3 dias para resgatar os salvadores. Não, aí já tinha acontecido a salvação. É na cruz que ele salva-nos, no ato da cruz. E é isso que nós não podemos nos esquecer nunca em nossa vida. Depois e antes disso a gente acrescenta ou entende, mas esse momento sagrado é o sentido de nossa existência, né? Na cruz bendita, na cruz do amor, na cruz da bênção, onde Jesus salvou a nossa vida. Ele te salvou quando morreu na cruz por você. Aquele último suspiro de Cristo, onde ele diz: meu Deus, por que me abandonaste?
naquele último momento de sua dor, onde ele pede água e lhe dão vinagre, que era um costume da época dar o vinagre, a gente viu isso, né? Naquele momento da cruz, onde ele perdoa os pecadores, ali onde ele clama a misericórdia do Pai, ele salva a humanidade inteira. E esse é o momento mais sagrado que nós temos no cristianismo até hoje, né, gente? Sim. Não temos outro momento mais sagrado do que esse. A ressurreição, obviamente, mas precisou passar pela cruz para ressuscitar, né? Então, é algo de mais importante que nós temos aí para a nossa salvação. Queria convidar você, se você puder, né, quando formos rezar agora essa oração a Jesus crucificado, procurar um crucifixo aí na sua casa, ver onde você tem esse crucifixo. Talvez você esteja sendo surpreendido hoje, falando, nossa, não tem um crucifixo na minha casa. Que bom que você possa adquirir, que você possa levar, né, para o padre abençoar, que você possa encontrar um lugar aí na sua casa de destaque, onde você possa passar, e passando por ele, né, você seja lembrado, e eu também, né, na minha casa, sejamos lembrados do grande preço que o Senhor pagou, né, do resgate que ele pagou por cada um de nós. Então, se você tem e pode, né, pega o seu crucifixo aí e o Frei vai nos ajudar, vai conduzir essa oração a Jesus crucificado. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Eu vou tomar a liberdade de abençoar a cruz que você tem na sua casa. Vamos pedir a bênção da cruz. E eu faço a bênção da cruz depois da oração final. Então segure bem firme essa cruz. Se ela estiver pregada na parede, estenda a sua mão, toque nela. Quem abençoa é também o batizado, né? Batizada. Então você pode preparar um copinho de água ali para você aspergir a cruz, se estiver muito longe. Se você tiver a cruz perto de você, pegue-a na mão. Se não, você pode ouvir agora e depois você vai lá, pegue e assista novamente essa passagem. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que derrame infinitas bênçãos sobre todos aqueles que fizerem uso dessas imagens de devoção da Santa Cruz. Que todos aqueles que para elas olharem, diante delas fizerem suas orações, pedirem a cura e a libertação, sejam abençoados e protegidos. Abençoai a cruz que cada um desses irmãos traga em sua casa, em sinal da salvação eterna que nosso Senhor nos concedeu. Porque foi da cruz que Ele nos alcançou a salvação, foi pela cruz que nós fomos remidos, e foi por a Santa Cruz que Ele nos deu os sacramentos, a libertação dos pecados. Afinal de contas, dela saiu sangue e água para a libertação do pecado e também para o alimento espiritual através da Eucaristia para todos nós. Isso nós nos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis-me aqui, ó Jesus, ó meu bom e docíssimo Jesus. Humildemente prostrado de joelhos em vossa presença, peço-vos e suplico-vos, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e um firme propósito de emendar-me enquanto vou considerando, com vivo afeto e dor, as vossas 5 chagas, tendo presentes as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e contaram todos os meus ossos. Amém. Que bênção, né? Até uma bênção a gente recebeu hoje dessa cruz. O Frei falou, se você participou hoje aqui, não viu que não tem um crucifixo, tem importância, você adquire, salva esse vídeo, né? E quando você adquirir a sua cruz, você coloca novamente e a bênção vai chegar, tá bom? Até esse crucifixo que você vai providenciar. Amanhã é sexta-feira, né? Nós nos lembramos ainda mais dos sofrimentos de nosso Senhor. Nós vamos nos aproximando para concluir a semana e também a meditação, né? Dessa via sacra, mas nós temos muito ainda, né? que aprender, muito ainda que entender e muito ainda que experimentar. E também muito ainda que anotar, né? Aí no seu horário, no seu diário espiritual, tá bom? Vamos seguindo, continuando aí a indicação da penitência, rezar a via sacra toda, né? A cada dia, porque aqui nós estamos refletindo as estações e amanhã nós vamos estar aqui juntos
para meditarmos mais um dia do nosso retiro quaresmal. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, de todos os devotos e devotas que são santos da Santa Cruz, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, paz e bem.